Olá, pessoal, boa noite para quem está entrando. Vamos escrevendo aí no chat, por favor, que está conseguindo ouvir, que tá bom o áudio, que vocês estão vendo a imagem, por favor, para gente. A gente tem uma equipe aqui por trás vendo o chat, e depois a gente vai começar a abrir também para discussão, perguntas. O Maicon vai estar com a gente, o Murilo também, para ajudar aqui a complementar a nossa live de hoje. Entendi. Tá bom, áudio e som. Ótimo, obrigada. É isso aí, pessoal. E ó, pode escrever aí que eu sou imbatível. Palavra que a gente vai sair hoje daqui é imbatível, hein? Nós temos que sair daqui com um copo muito, muito, muito poderoso, sabendo que a gente vai conseguir agregar, que a gente vai conseguir colocar em prática o que está escrito aqui, tá? O que a gente vai falar. Para quem estava no MBA vai ser ótimo, porque eu ouvi um pouquinho lá e a gente vem aqui completar para vocês. Horas em ponto, e como qualidade, é claro que nós vamos iniciar no horário certo. Então, pessoal, vamos lá. Para começar, eu sou a Milena Abreu, e para quem ainda não me conhece, trabalho com qualidade e na área têxtil há mais de 25 anos. É muito bom estar aqui com vocês, é um grandíssimo prazer estar aqui com vocês. A gente starta agora às 19 horas, e assim, eu, o Murilo e o Marco não temos hora para acabar. Então, assim, se depois vocês quiserem fazer pergunta, a gente puder ajudar e a gente quiser estar aqui nesse momento com vocês realmente para a gente completar e trazer o máximo de informações possíveis para vocês. Bom, eu sou engenheira têxtil de formação, tenho 45 anos, nós estamos aqui no ano de 2026, estou aí para 46 em junho, então estou com 45 no momento. Recebi o título de embaixadora da qualidade pelo Eduardo Christian, e isso me deu, fiquei muito feliz, porque se tornou, acho que mais do que um parceiro de trabalho, e foi com muita alegria que eu estive esse final de semana no MBA. Só que lá a gente não conseguiu levar todos os conteúdos. Então, por isso que a gente faz muita questão de trazer aqui um pouquinho para vocês do dia a dia, do que deve estar entre qualidade e produtividade, quanto que a gente tem que estar junto. Eu não consigo ver a carinha de todo mundo, infelizmente, mas depois eu vou fechar a apresentação para conversar um pouquinho mais com vocês, tá? Então, é com muita alegria que eu venho dar aqui o meu feliz boa noite. E se você um dia estiver assistindo isso de dia, um feliz dia, para que a gente consiga trazer o máximo de conteúdo. Trabalho na área há mais de 25 anos, então sou engenheira têxtil, sou formada e auditora líder pela SGS, trabalhei em mais de 20 países, e aprendi um pouquinho. E por isso que estou aqui também, não só para ensinar, mas aprender com vocês. Aprendo todos os dias aqui o que os meus meninos estão aprendendo aqui, ó. Molecada de 20, 25 anos, estou aqui aprendendo toda hora. E, e atuo como mentora hoje, muito mais até do que como consultora. O meu trabalho é muito mais como mentora, como formadora é uma das minhas habilidades é formar consultores, né, para atingir 1 milhão, e é um produto que a gente tem, e também temos a comunidade, mas esse não é o assunto de agora. O que é qualidade? Então, eu venho falar um pouquinho de qualidade, não como controle de processo, mas eu venho falar para vocês aqui sobre qualidade, a importância da qualidade como um sistema e como é importante ter em todos os aspectos, em todos os setores da nossa empresa, tá? Qualidade
ela está no nosso dia a dia, assim como está o 5S no nosso dia a dia, assim como está a redução de custo no dia a dia, reduções de retrabalho, isso a gente traz para a nossa vida. Qualidade é trazer para a nossa vida um pouco do que a gente faz no dia a dia. Eu estou no LinkedIn, para quem quiser me procurar no LinkedIn, como Milena Abreu, Texapex, ou no Instagram como underline Abreu Milena, também vocês me acham. E o Eduardo Christian não está com a gente aqui no momento, mas todo mundo sabe como encontrar ele como Eduardo Christian, além, claro, do Costurando Sucesso. O Marco e o Murilo são da Smash Loop, também é uma plataforma que eles vão apresentar para vocês, é uma solução em BI, e eles vão falar aqui um pouquinho junto com a gente. Cada dia eu vou trazendo um parceiro para agregar as nossas informações. É o que a gente faz na comunidade já há alguns anos, que a gente está sempre trazendo parceiro para compartilhar com vocês. Então vamos ao conteúdo, que é o que interessa, né? Vão fazer nossas perguntinhas no chat, o time vai estar lendo o chat, a gente vai disponibilizar depois para vocês um tempinho para responder essas perguntas e vão colocando aí palavras de muito incentivo, palavras de boas energias, porque a gente sabe que assim a gente eleva cada vez mais o nosso padrão emocional e faz com que a gente traga mais energia. Quem aqui estava no MBA, coloca sim, eu estava no MBA. Por favor, até para a gente ter essa certeza de quem estava no MBA é muito importante, tá? Bom, vou tentar compartilhando aqui. A tela está aparecendo, mudou a tela para vocês? Sim? Muito bom, obrigada. Então, vamos lá, gente. Bastante gente estava no MBA. Tô aqui, ó, do lado, aqui ouvindo junto. Que legal, muito bom, muito bom. Isso que importa, porque o MBA foi muito bom. Primeiro, um grande evento mundial, e eu tenho certeza que o Eduardo aí não vai ficar só com isso, não, gente. Ó, ele é generosíssimo, é uma pessoa incrível que eu tive o prazer de estar próximo, e ele é um cara que tem uma visão infinitamente maravilhosa. Bom. 60 pessoas, gente. O que que é qualidade assegurada? Então, Milena, da onde surgiu esse nome? Esse nome é, é algo que já está muito em pauta hoje, mas a ISO já traz isso para a gente há muito tempo. Qualidade assegurada nada mais é do que a gente garantir em todas as nossas etapas produtivas, desde o pensamento, lá na criação, engenharia, compras, comercial, que a gente vai estar assegurando pontos de controle, avaliando que a gente não está passando uma informação truncada, uma informação com problema para frente. Então, qualidade assegurada é a garantia da rastreabilidade. A palavra que, para mim, define qualidade assegurada é rastreabilidade, porque quanto mais eu rastreio, mais eu consigo saber aonde a gente falhou. Então, vamos ver isso na prática um pouquinho, como que funciona. Bom, para vocês entenderem, dos fornecedores que a gente tem, dos clientes que a gente está conseguindo implantar em 100% deles 100% de qualidade assegurada. Como isso? Eu brinco e até falei no MBA para quem estava lá, que a gente está muito habituado a jogar tênis, né? O que que é a diferença? E por que esse efeito frescobol nas empresas? Eu vou trazer isso, quanto isso é importante na qualidade. Porque para a gente trabalhar um ganha-ganha, né? E o que é o efeito frescobol, né? O efeito frescobol é aquele efeito que a gente tem em que eu ganho e você ganha. Eu vou jogar a bola para você na direção certa, com a velocidade certa, com a intensidade certa, né? Para que você consiga me rebater. Isso é diferente, um pouquinho diferente, quando a gente fala do tênis, em que se eu bater com muita força, a ideia é que eu bata e que eu ganhe, ou que você ganhe. Então, a gente está falando o quanto é importante dentro das nossas empresas. E aí, pessoal, não estou falando só da empresa, não, sabe? Eu estou falando da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas famílias, dos nossos familiares, marido e mulher, quanto é importante a gente tentar trabalhar entre comunicar, construir e celebrar em todos os momentos. Assim, eu asseguro a qualidade, porque eu lido com pessoas, processo e infraestrutura. Então, para construir essa base, eu preciso do quê? Para comunicar, eu preciso do quê? Para celebrar, eu preciso do quê? Então, eu estou falando de uma tríade entre pessoas,
processos e infraestrutura. Essa é a tríade que a Texapex trabalha e que a gente implanta há tanto tempo. E aí eu estou falando de 25 anos no mercado. Porque, no fim, nós estamos falando do quê? De lucro, né? Nós estamos falando da garantia de que a gente precisa ter pessoas incorporadas, processos incorporados ao que a gente precisa entregar. Porque uma empresa, gente, sem lucro, ela não funciona. E sabe aquela história de falar assim, ah, mas o dono comprou um carro novo, ah, tá com aquele apartamento novo, que bom, que bom. A gente precisa celebrar, porque a gente também tem que celebrar. Então, quando eu falo de pessoas, é assim, ó, o nosso futuro é humano, porque o nosso presente já é IA. Então, assim, ai, Milena, você não tem medo da IA vir acabar com a gente, acabar com os nossos empregos? Claro que não. A IA é nosso presente. Um futuro é humano. Então, por isso que a gente vai falar muito aqui sobre pessoas, processos e infraestrutura, que é assim que a gente trabalha nas empresas. E os clientes que estão aqui com a gente, se tiver algum cliente nosso, fala, é verdade, eu sei, é isso mesmo, eles aplicam, para que as pessoas entendam o quanto essa tríade é importante. E para isso, a gente fala muito de processo e de infraestrutura. Só que nem sempre a infraestrutura é o melhor ERP, é aquela máquina maravilhosa da Delta, da Audaces que a gente viu no MBA, porque talvez eu não tenha aquele recurso disponível no momento. Mas eu tenho que aprender a trabalhar na qualidade com os recursos que eu tenho disponível. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Para começar, o nosso material que nós disponibilizamos no MBA para quem estava lá, nós estamos falando de mais de 150 páginas, tá? De MBA lá de material. Aqui eu fiz um pouquinho mais sucinto para dar tempo de explanar, onde eu trago muito mais figura e menos partes escritas. Então, pessoal, para iniciar, eu vou convidar vocês a falar sobre a ficha técnica, né? O quão é importante a gente ter a ficha técnica certa, quanto é importante a gente ter a ficha técnica. Por que a ficha técnica? Porque a ficha técnica é a nossa garantia de comunicar corretamente com a produção. Então, pessoal, o que que a gente está falando? Que sem uma ficha técnica boa, sem uma ficha técnica em que eu tenho destaques e informações importantes, eu não consigo garantir que a minha produção vai saber. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu venho da Decathlon, de uma multinacional francesa, em que a gente trabalhava em 300 lugares, então 300 países. Só que a gente não falava em peça piloto. Então, vocês imaginem a gente reproduzir em mais de 40 países de produção a mesma peça, sem ter peça piloto. Como a gente fazia isso? A gente fazia isso nos comunicando da maneira correta. E a gente comunica da maneira correta, com documentos assertivos. Porque eu tenho que lembrar que enquanto eu estou aqui, começo minha equipe de engenharia, pilotagem, meu estilo começa a trabalhar às 8 horas da manhã, eu tenho uma costureira que começou assim e que ela está lá com aquela informação na mão. Pessoal, lembra que enquanto a gente está desenvolvendo no produto, no desenvolvimento de produto, antes de produção, eu tenho que garantir que quando entrar na produção, eu sempre falo isso, a produção é uma linha de montagem. Como auditora, eu já auditei metalúrgica, automotiva, Havaianas, Grendene, é, bicicleta. O que eu vou dizer para vocês? No texto não é diferente, porque a gente vem com toda uma documentação, quando possível, uma piloto, e a gente vai entrar com o quê? Com a linha de montagem. Então, time, ficha técnica é muito importante que seja bem feita. Então, para começar, a gente vai dar detalhes para vocês de informações como para quem tem private label, né? Para quem faz outras marcas. Que marca que você está fazendo? Para depois eu conferir lá na nossa etiquetinha, etiqueta palito. Quem que é? Se tem um número de lacre na peça piloto, para a gente conferir que realmente aquela peça corresponde com a ficha técnica que eu estou olhando. Então, nós estamos falando como é importante a gente trazer informações corretas desde o cabeçalho. E aí, vamos para uma outra parte muito importante, que é a parte do desenho técnico, ou das informações técnicas que estão presentes no nosso, na nossa ficha técnica. E aí o pessoal fala assim para mim: ah, Milena, mas veja bem.
A equipe de produto criou, e aí eles jogam aqui para engenharia, e a gente tem que dar um jeito. Ou eles jogam aqui para gente do PCP, a gente tem que dar um jeito para adivinhar o que eles querem. Pessoal, vamos falar um combinado? Temos que fazer alguns combinados. Quando a gente cria um produto, eu não sou da estilo, tá, gente? Eu não sou, não sei fazer nada, não sei nem fazer um quadradinho, nem uma camisetinha assim em 2D, quem dirá uma, né? Não sou. Mas vocês têm que colocar todas as informações possíveis e lembrar que as informações contidas nesse documento servem para que o pessoal de montagem, que é equipe corte, costura, acabamento, toda a parte texto, isso serve também para as tinturarias, tá? A receita já tem que vir certa para que o tintureiro não tenha que parar para ficar imaginando que ele tem, qual que é, né? O pH de finalização tem que estar lá, para finalizar, tem que estar entre isso e isso. Então, time, eu venho aqui falar para vocês que informar na ficha técnica dados técnicos de acabamento de costura, maquinário, posição é muito importante. São pontos de costura, quanto pontos por centímetros, margens de costura, são informações muito importantes, dados na prática. Vou fazer, tá estourando ponto. Ah, eu coloquei 3 pontos por centímetro, mas poxa, veja bem, é um produto com elastano, com 10% de elastano, uma poliamida com elastano, importa, o poliéster, um algodão. Será que 3 pontos por centímetro a gente vai ter segurança de não estourar ponto? É claro que eu ganho em produtividade, mas e a qualidade desse produto? Então, não cabe à costura tomar decisão. É importante já viabilizar esse produto antes. Pessoal, a ficha técnica, ela é muito importante para viabilidade técnica. O que é viabilidade técnica? É garantir que eu vou conseguir fazer em grande escala um produto que a minha equipe de pilotagem, de desenvolvimento de produto, de estilo, pensou. O que acontece muitas vezes é que elas pensam num Brad Pitt e a gente entrega um tiririca na produção. Mas por que isso? Porque falhou muito, né? Falhou comunicação entre a gente. Outra coisa muito importante dentro das fichas técnicas são as etiquetas. E aí eu tenho que falar, tá bom, você vai pegar como essa etiqueta, aonde, que informação que tem que conter, o que que eu preciso fazer. Então, isso é muito importante, porque isso, para quem trabalha com as magazines, é assim, fundamental. Precisa ter, porque tá lá 10 centímetros do lado esquerdo de quem veste. O pessoal da costura não é obrigado a saber. E se esquecer de colocar o pique para piorar a situação da costura? Então a gente tem que se preocupar que quando entra na linha de montagem, tem que ter velocidade, tem que ter produtividade, porque se a gente não tiver, há grandes chances de termos problemas depois. E lembrem-se que se você trabalha em marca própria, você já consegue colocar lá no teu manual de padrões as localizações. Se você trabalha com private label, é muito importante que você consiga colocar dentro do private label qual marca, aonde que ela pede, porque umas vão pedir do lado esquerdo, umas do lado direito. Uma coloca embutida, outra não quer embutida. Uma tem dobra, a outra não tem dobra. Então, essa parte é muito importante, já estar na ficha técnica, tá? Vamos lá. Vamos pensando ainda já nas perguntas, tá, gente? Outra parte importante, muito usado nas magazine, são as codificações. O que é isso? Por que eu tenho que ter isso, Milena, na ficha técnica? Porque quando eu estou lá na minha produção, verificando os códigos, eu já consigo parar antes de inspecionar. Ou antes de chegar lá no armazém, descobrir, ó, não está bipando, tem que voltar o pedido todo. Time, eu já estive em cliente de ter um pedido de 24 mil peças sendo entregue no armazém e voltar 24 mil peças porque não estava lendo um código. Se a gente tivesse feito essa leitura com antecedência, possivelmente a gente teria evitado esse tipo de problema. Então, isso é muito importante, toda a codificação por tamanho e cor. Outro ponto super importante na ficha técnica é o fluxo produtivo. Por que que a gente precisa colocar o fluxo produtivo dentro da ficha técnica?
Milena, isso é bobagem. Não, gente, isso é custo. Isso é custo. Porque se eu esquecer ali um fluxo, eu posso deixar de fazer uma movimentação, eu posso deixar de fazer um bordado, eu posso deixar de ter colocado um silk, ter feito às vezes alguma coisa, algum silk de nuca, porque eu não coloquei. E aí o pessoal na hora da distribuição tem que ficar te perguntando: e agora, PCP, para onde eu mando? E agora, dona da minha empresa, para onde que eu mando? E não é assim. Então, quando vocês fizerem a viabilidade técnica lá no começo, logo após o line, a ficha técnica já tem que pensar aonde a gente vai. Agora, aqui mais uma dica de sucesso. Lá na viabilidade técnica, eu gosto muito quando eu vejo um produto, sobretudo produtos de mais dificuldade, de maior grau de dificuldade. É importante já pensar qual oficina de costura, qual facção vai fazer, né? Para onde a gente vai mandar esse bordado? Para onde a gente vai mandar essa estampa? Porque é muito complicado quando a distribuição tem que decidir na hora para onde ela vai mandar. Então, olha como é importante a gente já ter, talvez, já lá na viabilidade, quando a equipe de produto recebeu o line, ou quando ela preparou o desenvolvimento de produto, vocês já terem isso. Então, pensem nisso. E isso independe do tamanho da tua empresa. Se a tua empresa hoje está fazendo. Porque para mim não existe essa história de microempresário. Existe empresário, ponto. Porque a gente paga a conta, e simples assim, né? Então, existe microempresa, média empresa, grandes empresas. Independente se você está numa microempresa e tem que fazer isso tudo num Word ou num Excel, né? E aí os meninos vão estar aí para ajudar a gente a solucionar isso se tiver feito em Excel. E se você tem um RP, como a Cisplan, que já traz para a gente algumas soluções, dá para você fazer. Porque eu comecei, muitos anos trabalhei em Excel, fazendo toda a ficha técnica em Excel. Porque o sistema que eu tive durante muitos anos não me dava todas essas possibilidades de colocar dentro dele. Só que se eu esquecesse qualquer processo, qualquer parte do fluxo produtivo, eu tomava. Por quê? Porque é custo, tá? Então isso é tão importante. Outra coisa que a gente não pode falhar na ficha técnica, time, são os consumos. E por que os consumos são tão importantes? Porque daí sai o quê? E os meninos que estão aí me olhando sabem disso. O custo. Como que eu vou fazer um pré-custo se eu não tenho consumo? E hoje eu trabalho com empresas, assim, empresas bem grandes que fazem. Ah, não, Milena, é porque eu já tenho uma prévia. Aí eu falo, tudo bem, e o dia que você não tá? A pessoa tem que esperar você chegar para fazer o preço? Então, gente, nós estamos falando de velocidade. Então, uma ficha técnica que já tem consumo, cadastro feito. Aí eu vou perguntar para vocês: Milena, não tem sistema. Como que eu faço isso? A gente vai fazer o cadastro aonde? A gente vai fazer o cadastro dentro do Excel. E aí, eu consigo mudar isso depois para um modernizar? Ué, temos os meninos da Smash aí para ajudar a gente a resolver isso daí. Se eles não fizerem, eles vão ter que fazer com a gente. Então, a ideia é que a gente está sempre buscando solução junto, mas o consumo precisa estar tudo. A matéria-prima, os insumos e aviamentos e, sobretudo, a parte de caixas, embalagens, porque isso é custo e tem que estar no consumo. A gente não fala só de matéria-prima em consumo, a gente fala de materiais, todos os materiais envolvidos para chegar lá na casa ou lá na loja. O tag, fast pin, tudo isso é custo. A etiqueta, é custo. Embalagem, é custo. A etiquetinha que a gente coloca lá na caixa, é custo. O saquinho que a gente prepara, é custo. O cabide, mas o cabide nosso, ele vai e vem, então ele não entra como custo. Porque ele entra como unidade, eu faço um lançamento dele, mas ele não é custo. Então, isso é muito importante a gente ter. Outra coisa muito importante, que facilita bastante as costuras, são a sequência operacional. E aí você vai falar assim para mim, amigo, a gente vai fazer a peça piloto e depois a menina da engenharia faz a sequência. E aí é a minha dica, tá? Nas empresas que eu trabalho, as empresas que eu mentoro, na nossa comunidade, eu sempre falo isso na comunidade. Pessoal, se a tua pilotista já sabe como ela faz a sequência, porque cargas d'água, depois a gente precisa ter a nossa engenharia parando para pensar naquela peça. O que pode fazer é ter talvez alguém da engenharia deslocada para dentro da pilotagem para facilitar o processo de sequência operacional.
porque vocês vão fazendo no mesmo momento. E isso hoje acontece bastante. Da hora que chega na engenharia para a engenharia fazer a sequência operacional, ela tem que ir lá toda hora fazer o quê na pilotista? Perguntar para a pilotista como ela fechou aquela peça. Isso acontece ou não acontece nas empresas? Acontece muito. Porque nem sempre a pessoa da engenharia que está descrevendo a sequência operacional entende de costura, tanto quanto entende as outras pessoas. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu gosto muito é que a sequência operacional você pode entregar de várias maneiras. Você pode entregar só a sequência, etapa a etapa, operação a operação. Você pode entregar a sequência já com a minutagem pré-estabelecida, caso a gente consiga fazer análise, cronoanálise, e a gente já consegue entregar com balanceamento para nossa facção. Exemplo, se você fizer essa peça com 2 costureiras, você vai fazer ela em tanto tempo. Se você fizer ela com 5 costureiras, com 8 costureiras e com 10 costureiras, a gente já manda o balanceamento para ajudar a facção. Isso ajuda bastante. E eu gosto também sempre de finalizar com quais são os maquinários que eu preciso para fazer aquela peça. Por que isso, time? Porque é muito comum. Eu vou dar um exemplo, coisas do dia a dia, tá? Trabalho com isso há 25 anos. A gente chega lá na produção, equipe de desenvolvimento de produto deu agora catraca para todo lado. Tudo vai ser fechado em catraca. Aí chega no PCP, a gente tem 2 facções só com catraca. E aí o PCP surta. Porque fala, meu Deus, o que que eu faço com isso agora? Eu tenho 50 produtos com catraca e a gente não consegue mandar para todo mundo. Aí o que que acontece? Atrasa o pedido. Cancelamentos, atrasos e multas. Então, qual que é a ideia? A ideia é que vocês precisam pensar em como facilitar isso, tá? Ser um facilitador das costuras, para que quando chega, lembra, linha de montagem, ela olha aquilo ali, ó, vai, sabe? Bom, aí eu venho com uma dica que eu aprendi lá fora. Como vocês sabem, eu não tinha peça piloto. Então, uma das coisas que eu trouxe, introduzi aqui no Brasil, e tenho introduzido bastante nos clientes e estou compartilhando com vocês, é a importância do mini molde, tá também na ficha técnica. Por quê? Porque tem as observações da modelista, tem quantidade de partes. Então, pensa o pessoal do corte conferindo isso antes de cortar. Primeiro, o encaixe, depois o corte e depois a distribuição. Facilita ou não facilita? Quando eu tenho um mini molde. Tô. Não. De falar, a costureira recebe também. Ela fazia a conferência. Que isso? Quando eu já conversei, gente, para chegar nessa conclusão, eu já conversei com mais de 5.000 costureiras, graças a Deus que aprendo muito com elas, e faccionistas. E quanto elas falam, Milena, às vezes eu não preciso da peça piloto, eu sou costureira. Se eu tenho na mão as informações técnicas, se eu tenho na mão o mini molde, e se eu tenho na mão a sequência operacional, eu sei fazer a peça. Eu sei fazer a peça, porque eu trabalho com isso, esse é meu negócio. Então, trazer o mini molde para sua ficha técnica é um ganho muito grande, time. É muito grande. E não é difícil, porque é uma imagem. Ah, Mi, mas como é que minha modelista vai fazer? Gera imagem, print de tela. Ai, mas eu não tenho o sistema. Ai, como que eu faço? Gente, eu também não tinha, não. Era print da tela da modelista, me mandava, eu colocava no meu Excel para mandar para as minhas empresas. E não assim, eu tô aqui pra gente não. Eu não sou a pessoa da muleta, tá, time? Só pra ficar bem claro pra vocês, eu não sou a pessoa da muleta. Tudo que alguém me diz dá um problema, eu procuro três soluções. Eu brinco com o Edu sobre isso. Eu falei, Edu, isso é Kaizen, né? Melhoria contínua. Mi, tô com um problema. Quem trabalha comigo sabe disso. Mi, tem problema. Não, não, tá doente? Tá morrendo? Não tá, então a gente não tem. A gente vai resolver junto. E aí a ficha técnica é esse poder de solução que a gente tem na mão, tá? Também eu gosto de trazer para a ficha técnica a parte de medidas, mais o como medir. Porque, gente, na qualidade, a gente tem um problema muito grave de reprovação por medida. Aí chega um indivíduo para mim e fala assim: Milena, eu acompanho, falo assim: mede para mim a cava. Aí vai lá e fala: ah, não, a gente sempre mede bem puxadinho. Aí outro fala: não, não, padrão. Eu coloco 2 dedinhos e meço a cava. Aí outro fala: não, não, eu coloco a nossa fita métrica, travo 2 centímetros, então, assim, cada um mede de um jeito. Então,
o desenho de como medir, ou esse manual de como medir, se você é marca própria, eu adoro desenvolver esse manual de medidas e como medir, ele é fantástico. Ele ajuda muito a gente, tá? E não esqueçam de colocar tolerância para mais e para menos, para que a gente consiga também ter essa garantia. Vocês estão comigo? Estão ouvindo? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Diz aí pra mim, gente, me ajuda aí, porque eu não tô conseguindo ver todo mundo, tá? Eu tô vendo só uns dedinhos aí que tá fazendo sentido. E assim, não me xinga, fala, Milena, você falando tudo isso, tô ferrado, vou ter mais um monte de trabalho. Gente, vai ganhar produtividade, tá? Nessa metodologia da gente, é comprovado 30% no mínimo a mais de produtividade que a gente ganha, tá? Outra coisa super importante é toda vez que você tem uma parte de decoração, toda vez que você tiver algo de decoração, seja bordado, é, estampa, um sobre o outro, que é super importante? Que a gente consiga garantir. Ô, gente, vocês estão aparecendo uns risquinhos azul, verde, amarelo aí na de vocês? Uns riscos aqui, não sei o que tá acontecendo, que tá aí riscando tudo. Mas não sou eu que estou fazendo isso, viu? Coisas que acontecem aí ao vivo. É, a ficha, o que que é importante dessa ficha técnica? Essa ficha técnica, ela precisa ter dentro, quando for artes, é importante que vocês coloquem a localização dela por tamanho e as dimensões por tamanho. Por quê? É muito comum a gente chegar e ver uma peça P, né? Onde a gente se baseia na peça M, tô dando um tamanho padrão, tudo bem? Tô dando um exemplo. Eu vou lá, me baseio no tamanho M, e depois o que que a gente faz? A gente vai usar o mesmo pro P, pro G, pro GG, pro 2G, pro 3G, pro 4G. Fica bonito ou não? Dá problema ou não? Então, o time de engenharia também precisa muito pensar nisso. Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente garante isso? E eu gosto muito de fazer a combinação das cores, com pantones, com cores que vocês estabeleceram, para que as pessoas saiam. Quanto mais visual, melhor, tá? Então, dimensão, localização, a arte que você usou, se ele é puff, se ele é relevo, enfim, é importante colocar. E sempre a técnica, né? E se você conseguir, para quem acompanha, né? Para sua. Vamos supor que eu tenho uma inspetora de decoração. É legal também vocês colocarem tempo, temperatura e pressão, se necessário. Por quê? É muito comum, quando a gente está em velocidade, porque tudo acontece na produção, né, gente? Corre, 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 tem que entregar o pedido. Aí o que que a gente faz? Aumenta a temperatura, passa mais rápido. E aí o que que acontece? A cura acontece ou não? Não. O que que a gente gera depois? Baixa solidez, mancha, cola uma na outra, fica cor. Não sei se já aconteceu isso alguma vez com vocês. Eu imagino que não, só acontece comigo essas coisas. Mas depois é um tal de um desespero. Então, é muito importante também a gente colocar isso. Se você conseguir pedir para a engenharia, ó, eu tenho temperatura porque eu estou acompanhando lá, eu preciso ver isso na prática, tá? Bom, depois, a gente vai para uma parte importante que eu gosto muito, que é a parte de expedição, embalagens, que é como embalar, como expedir, porque assim, a ficha técnica, ela completa, ela serve para auditor, mas você não precisa mandar ela completa para todo mundo, certo? A não ser que o cara comece e termina. Se não, você mandar de artes para artes, a de costura, que é referente à costura, costura, e a de embalagem para embalagem. Aí chega lá na embalagem, cada embalagem embala de um jeito, porque a gente não tem padrão. Então, muito cuidado com isso, que é como fazer para ter padrão. Então, essa ficha de padrão de como embalar, como etiquetar, como fechar a sua caixa, ela também é muito importante. E se você conseguir ainda colocar um QR Code mostrando como fazer e jogar lá um link de QR Code, melhor ainda. Porque lembra, nós somos. Quanto mais sentido a gente usar visual, auditivo, é, tátil, melhor vai ser, tá? Para o grau de entendimento das equipes. Lembra disso? Com tudo isso pronto, eu vou ou não para uma linha de montagem preparado? Vou, claro que vou. É assim que faz carro. Ou vocês acham que quando a gente faz carro tem uma peça piloto de carro em cada parte? Não tem, gente. Não tem uma peça piloto do carro em cada lugar. Então, como que a gente aprende com eles, né? Vamos aprender com eles. Como que eu aprendo com eles?
aprendendo, a ensinando a ler, a usar a ficha técnica como nosso grande instrumento de montagem. Sabe quando você chegar alguém para montar um móvel na sua casa? Ele vem com o móvel do lado, traz com ele experiência e o que mais? A ficha técnica, que é o manual. É igual quando a gente compra uma cadeira, compra um móvel, meu marido vai lá e monta sozinho. O que que ele faz? Ele pega o manual, vai lendo onde encaixa o quê, o que encaixa o quê. Às vezes vai no YouTube, claro que ajuda um monte, e faz a montagem do nosso equipamento que a gente comprou. Então não é diferente com a roupa, não é diferente no vestuário. A gente tem que pensar que nós somos uma linha de montagem. Quanto mais rápido, mais informação assertiva a gente tem, lembra? Comunicar, construir e celebrar. Eu estou comunicando e construindo com muita certeza, com muita firmeza, isso é muito importante. Tá? Tá dando para ouvir? Tá indo bem aí? Tá falhando? Estão comigo? Foram embora? Não vão não, hein? Que no final a gente vai dar coisa para vocês. Vocês vão levar material só para quem tá aqui até o final vai levar material, tá? Já estou avisando. Meu e dos meninos. Então vamos lá. Para finalizar uma ficha técnica, a gente não falou lá no começo de rastreabilidade? Lembra disso? A gente falou de rastreabilidade, a mim falou qualidade assegurada, rastreabilidade, rastreabilidade, evidência, 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 qualidade, evidência. Então, time, aqui é muito importante a gente falar sobre os históricos, né? Então, exemplo, a Milena pediu para aumentar 2 centímetros na cava. Agora a Aline pediu para reduzir 0,3, que acontece que nunca vi, né? Diminui 0,2. Diminui 0,2, quase não acontece. Não sei com vocês, né? Isso acontece, nunca vi isso. Mãe, aí a coitada da modelista faz todo molde de novo. Por causa do tal do 0,2, que não serve para nada, porque o tecido se movimenta. Mas tá tudo bem. Não estamos aqui, né, para falar isso. Então, é importante nesse histórico ter o quem fez, quem pediu, qual o motivo que pediu. Foi por causa de custo? Foi por causa da modelagem? Foi porque o cliente pediu? Por que que eu tenho que fazer essa alteração? Tá? E não deixem de evidenciar. Se você tiver a possibilidade de fazer com foto, melhor ainda. Se não, escreve. Mas lembra assim, ó, para quem trabalha com private label, é a tua ferramenta, é a tua proteção. E aí eu vou dar um exemplo na prática que eu passei recentemente. Eu tenho uma parte tanto na mentoria quanto na comunidade que eu falo muito. Mas eu vou falar já isso aqui agora para vocês. Existem medidas que são medidas críticas, tá? Na consultoria a gente também faz isso na prática. Medida crítica é medida de abertura. E eu treinei essa equipe. A modelista falou assim para mim, uma grande magazine XPTO me pediu para fazer o decote desse tamanho. Aí eu falei para ela, você sabe que a medida mínima de abertura tem que chegar em 33 esticada, tudo bem? Tudo bem. Tá chegando? Não, tá dando 25. Eu falei, então se prepara que a gente vai ter problema. Aí ela falou, aí ela mandou mensagem. Aí a modelista da Magazine falou, mas eu quero assim, ponto final. Aí eu falei para ela, você vai evidenciar falando que é por conta e risco deles, com o teu diretor em cópia, com todo mundo em cópia, que vocês, se vocês fizerem isso, problema, se tiver problema, ele tem que ser por conta e risco dele. Ela passou e a menina falou, mas é isso que eu quero. Pessoal, ela fez exatamente o que eu pedi, ainda me mandou um print falando, me seguir. A Aline, que é da minha equipe, tá aqui, sabe disso. Não deu, entregou, não deu 2 semanas, recall. Vamos tirar tudo? Não tá passando as cabeças? Não serviu na cabeça? E aí, o que que salvou a confecção do recall? É claro que eles aceitaram de volta para ajudar, mas no custo não foi da empresa. Eles falaram, eu até faço, mas eu vou te cobrar tanto a mais para tentar recuperar essa peça. Vocês entenderam? Quando é importante a rastreabilidade, eu sei que é chato, que é burocrático, que toda hora tem que ficar registrando, eu sei. Mas, gente, salva vidas, salva noites de sono. E para custo de uma empresa é muito importante. A gente mostra o nosso valor para o diretor, para o dono da empresa que está lá investindo na gente, tá? E os donos de empresa que estão aqui devem pensar, é verdade, isso salva vidas e salva vidas mesmo, tá? Então, e mesmo quando tiver um gestor de cargo maior que falou, manda sim, evidencia. Eu encontrei esse problema e foi liberado por Milena, entendeu? Milena Abreu liberou no dia tal, hora tal.
coloquem, é importante, tá? Isso é a nossa segurança de mostrar que a gente está sabendo, que a gente sabe que aquele é um problema, a gente evidenciou que aquele é um problema e a gente quer resolver algo, tá joia? Bom, e para completar, se eu faço tudo isso certinho, sai ou não sai um pré-custo? Sai. E sabe que nós temos um erro muito grande, a grande maioria dos confeccionistas, só vou fazer o preço depois que foi para o Magazine e eles aceitarem. Não, gente. Se você já lançou o cadastro, se você já tem o desenho, se você já tem o custo, o custo está pronto. Inclusive, antes de mandar para a Magazine, você já vai falar, nem adianta, já tira esse negócio aí porque vai ficar caro, eles não vão pagar. Ou já vamos fazer plano A e plano B, porque vai chegar lá, eles não vão pegar nossa peça, vão pegar do vizinho. Entenderam? E aí, você pode fazer isso no Excel e você pode ter um sistema. Se você tem um sistema, e eu vou dar o exemplo do Cisplan, porque eu trabalho muito forte com eles aqui na região, né? Eu estou em São Paulo, mas eu estou muito em Santa Catarina e tem muita gente, o Cisplan está na maioria das confecções hoje. Já está pronto. Ah, Milena, mas tem que esperar a engenharia. O PCP não, gente. Ficha técnica é da equipe de produto. A Ferrari nasce na cabeça do engenheiro, não nasce na cabeça do operador. Vocês entendem isso? Então, time, é muito importante. E aqui eu vou parar um pouquinho para convidar os meninos, porque para quem também faz em Excel, dá para fazer. Então, assim, Mi, tá bom, você falou tudo bonito, eu cadastrei lá no meu sistema, mas não tem sistema, não. Eu faço aqui na minha empresa tudo em Excel. Como que eu faço? Então, o que que é importante? Eu só consigo gerar uma margem de contribuição se eu tenho um custo certo. Verdade ou mentira? Como que eu vou gerar margem, saber se minha margem está certa? Minha margem real, minha margem de contribuição. Como que eu sei se está certo se meu custo não está certo? Então, isso é muito importante. Eu vou dar uma paradinha aqui agora. Vou fazer os meninos compartilharem a tela deles. Vou fechar o meu microfone até para ir lendo aqui um pouquinho o chat para ver o que está acontecendo, se está quente, se está frio. Vocês me ajudam. E aí eu quero que eles entrem agora e mostrem na prática para vocês aqui ao vivo. Isso funciona. E foi isso tudo que a gente levou para o MBA, né? Que se você faz todo aquele processo de PLM, de trabalho de desenvolvimento de produto, bem pensado, quando chega ali no custo, tá tudo bem. Minha, mas a minha empresa é pitiquinha. Tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Vamos pensar. Sua empresa é grande, sua empresa é pequena. Você é obrigado ou não a ter a etiqueta de composição? É obrigado. Então, assim, custo, gente, é trabalho de casa de todo mundo, né? E não adianta estar só na nossa cabeça, porque a gente pode falhar. E o dia que a gente falhar ou não estiver disponível, o que acontece com a empresa? Se é aquela pessoa que faz tudo de cabeça, tá? Então, a gente precisa também aprender a descentralizar. Não é fácil sempre, ainda mais falando de custo, mas é necessário. Então, meninos, conseguem compartilhar a tela de vocês? Por gentileza, eu vou fechar meu microfone e libero o microfone de vocês. E se apresentem, por favor, Murilo e Mag. Bom, vamos lá. Meu nome é Maico Seviero. Boa noite a todos, galera. Estava como consultor técnico também lá no MBA. Falar um pouco aqui com vocês sobre financeiro, hoje mais especificamente sobre custo, né? Bom, assim como a Milena tinha falado aí já, né, nos slides dela, sobre a importância da ficha de custo, né? E não só a ficha de custo para você formular o seu preço de venda, mas para trabalhar ela atrelada a uma engenharia de produto, para saber quanto você ganha mesmo antes de produzir. Então eu costumo falar que a ficha de produto, a gente coloca ela no momento ideal é na aprovação desse produto, quando eu já estou fazendo ali questão de desenvolvimento, para eu saber quanto ela vai me custar, se eu posso aprovar ou não. E mesmo que seja um produto que eu tenha que produzir, que ele ficou bonito, falando bastante da modinha, né? Vamos dizer assim, é um produto que a gente vai produzir, que ficou legal, a gente consegue ver como está ficando essa formação de custo para que a gente assim possa ver se eu consigo aprovar ou não, e mesmo se eu tiver que aprovar, ver a questão do que eu posso melhorar. Eu coloquei um aviamento que custou R$ 1,50, mas para chegar no custo eu preciso melhorar ele para R$ 1, para 80 centavos. Tecido, eu coloquei o meu tecido a R$ 23. Tá, mas para eu fazer com que ele encaixe dentro do custo que eu preciso e eu manter a minha margem de lucro, eu preciso reduzir ele para 19. Então aí você consegue ir ao mercado mais corretamente para saber como que você vai manter a sua margem, né?
Então, esse é um modelo de ficha que a gente coloca referência, descrição, o nome de produto, data, coleção, lote, grau de dificuldade do produto, que isso é muito importante também. Questão de você fazer balanceamento na sua produção depois. Pedido, data de entrega, caso alguém trabalhe com pedido, e uma foto do produto aí. Pode ser duas, né? Foto frente e verso, frente e costa do produto. E aí eu começo. Eu assimilo a ficha de custo com a ficha de informação de valor com dois custos. Custos indiretos, que são aqueles custos etiqueta, código de barra, tag, embalagem, fita adesiva, tudo que vai indiretamente ao meu produto, e custo direto, tudo que vai diretamente ao meu produto. Então aqui em cima eu posso ir editando, posso ir acrescentando, né, o que vocês forem tendo aí, cada característica de cada produto, né, vai colocando aqui tag, uma unidade, se vai duas, o valor de cada um, aí eu posso ir mudando aqui, ele já vai alterando pra gente o valor também, tá? Embalagem, mesma coisa, né? Vai uma aqui no código de barras, vou pôr duas, é um conjunto, vou pôr embaixo e em cima para ficar mais fácil. Enfim, você pode ir editando da forma que você precisar e aí você vai mensurando os valores unitários e as quantidades que você vai gastar, ele vai formando o valor total para a gente. E aí ele vai dar em duas instâncias também. Ele vai dar o valor total indireto e o valor total direto, tá? Então aqui ele vai nos custos diretos, que é tecido, botão, elástico, zíper, etiqueta de composição, etiqueta bordada, entretela, linha, fio e assim por diante. E aí você vai caracterizando aqui conforme a sua necessidade, conforme a característica do produto, né? Então eu vou, para ser bem breve aqui para vocês, eu vou deixar, né, essa planilha depois, no final da live aqui, vai ser disponibilizada para vocês também. Então, a gente vai editando e aqui por último eu tenho os valores de mão de obra. Uma coisa bem importante, se eu tenho desenvolvimento interno, corte interno, costura interna, a gente não vai mensurar aqui, a gente vai mensurar pelo custo fixo depois, tá? Porque aqui eu vou colocar os valores de mão de obra referente ao que eu estou terceirizando, né? Ao que é interno dentro da minha própria indústria, a gente monta ela pelo taxa markup, que aí eu tenho o meu custo fixo, o que ele se refere ao meu faturamento, qual a porcentagem disso, que aí a gente vai colocar tudo isso, tá bom? Se a gente for fazer um DRE setorizado, dá para ficar ainda mais correto a conta, a análise, para ficar melhor aqui na formação de custo, que aí eu posso pôr também o custo de cada setor individual, tá bom? Bom, aí aqui a gente preencheu tudo, aí ele vai dar um valor, custo total e o valor sugerido da markup, certo? Esse markup, nessa mesma planilha, vai ter uma fórmula para a gente poder chegar nesse markup, tá? Que tá. Vou voltar só aqui para vocês verem. Então aí aqui ele vai me dar um valor sugerido e nem sempre eu vou colocar esse produto nesse valor sugerido. Eu posso seguir, mas eu posso colocar um pouco a mais ou um pouco a menos, vai depender da minha estratégia de mercado também, né? Dependendo da estratégia, você pode subir um pouco, dependendo da estratégia, você precisa manter um valor mais comercial ali para atingir melhor. Então aí depende da estratégia. E aqui a gente coloca o valor de venda para ficar salvo. E aí cada ficha eu salvo com o código de referência e nome. Então aí a gente vem arquivo, salvar como, salva ela independente. Porque caso eu precise refazer esse produto, eu tenho uma base de quanto custou o meu último. E nem sempre vai ser o mesmo custo. Pode ser que daqui a um mês ele já mude, tanto para mais quanto para menos, né? Então aí a gente salva. Agora falando sobre taxa markup, a gente tem aqui, ó, taxa markup. O que é a taxa markup? Ele é imposto, comissão, custo fixo, lucro desejado, frete caso tenha e custo financeiro caso você venda parcelado, tá? Não é um obrigatório. Os dois últimos aqui, ó, vou até deixar ele em cores diferentes, que aí não é obrigatório. Caso tenha, eu aplico. Caso não tenha, eu não aplico, tá? E aí, imposto. O que eu vou fazer sobre imposto? Eu preciso saber quanto eu pago de imposto sobre a mercadoria. No caso do simples, você vai pela tabela, quanto você está pagando naquele mês, né? Naqueles últimos 12 meses, qual foi a tua porcentagem de simples ali. No caso de lucro real, a gente vai pegar a incidência direto, né? Porque no lucro real a gente tem
as bases, só que eu tenho créditos também. Então tudo a gente consegue creditar praticamente. Quando a gente acredita, eu vou na incidência direta. Então, hoje a incidência direta de uma das empresas onde eu estou, ela gira em torno de 3 a 5%, tá? Então, aí a gente coloca aqui, comissão, aí depende da comissão que você vai ter por esse pedido ou por esse produto, custo fixo. Aí é aquilo que eu falei lá atrás, como que a gente gera o custo fixo? Ele é tudo que eu tenho de custo fixo dentro da minha indústria, dividido pelo faturamento, tá? Aqui tem uma outra planilha do lado aqui também, uma outra página que a gente consegue mostrar, ó, tudo que foi considerado custo fixo. Não foquem nos números, são números só para que vocês tenham noção do que fazer, né? Então, aluguel, energia, água, IPTU, celular, mercado, enfim, tudo que é fixo, funcionário, que é o salário, 13º, impostos, vale alimentação, e aí que tudo que é serviço e governança, contrato de contador, contrato jurídico, marketing, verba física, caso tenha, prolabore de sócios, seguros, consultorias e assim por diante, tá? Quando a gente chega nesses números, aí eu pego o meu faturamento mensal, pego o meu total de custos fixos, divido pelo total de faturamento mensal, eu chego no meu percentual de custo fixo, tá? Que aí é o que eu jogo lá para minha taxa de markup. Eu gosto sempre de fazer dos últimos 6 meses para ficar mais exato. Porque de um mês para o outro, por mais que a gente fale custo fixo, no nosso ramo a gente tem uma oscilação legal. Energia, porque depende da tua produção, salário, depende de desconto, abstencionismo, tudo isso a gente vai considerando. Então eu gosto de pegar exatamente o que eu executei nos últimos 6 meses e dividir isso pelo faturamento, tá bom? Que aí eu chego numa média mais lógica e isso eu vou alterando cada mês que entra. Então, por exemplo, fechei janeiro, eu venho aqui e aplico janeiro e aí fica dos últimos 6. Fechei fevereiro, eu venho aqui e aplico fevereiro, fica dos meus últimos 6 meses e assim por diante, tá? Voltando na taxa markup, aí eu tenho o lucro desejado, frete caso eu tenha e custo financeiro. O que é o custo financeiro? Quando a gente fala em venda parcelada, a gente tem um custo para vender. Aí a gente monta esse percentual de custo financeiro e coloca dentro do markup, para ele dar um markup mais atualizado. Aí essa planilha ela é bem automática. Então, por exemplo, eu quero um lucro de 10%. Ela já, perdão, 0,10. Ela já atualiza aqui para mim e quando eu vou lá na ficha de custo, ó, lembra que ele tinha dado 162, eu tinha colocado 165, só que aqui ele já mudou para 142. Da mesma forma, se eu colocar aqui que eu quero 20, 0,20, ele vai mudar também para mais lá, ó, 188, eu tinha deixado 165, tá? Então ela é uma planilha bem automática. Quando eu mudo qualquer custo aqui também, né, ou no faturamento ou na despesa, ele já automaticamente ele atualiza lá o custo, quer ver? Eu vou dar uma aumentada aqui só para vocês terem noção, ó. Vou aumentar 4.800, tá vendo? Ele baixou para 30. Na tabela markup, ó, custo fixo já veio para 30% também. Automaticamente ele baixou aqui, automaticamente ele baixou aqui também, tá? Então é uma planilha bem automática que dá para vocês usarem aí. E espero que tenha ficado claro aqui para vocês como formar o custo da melhor forma possível. Claro que cada empresa tem a sua característica, tem a sua dinâmica, e para isso que a gente está aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, só chamar nós aí também, tá? Que a gente vai tirando a dúvida com vocês aí. Obrigado, Muito, Mico. muito obrigada, muito obrigada. Eles vão voltar porque a gente vai ter que mostrar isso daí também, como que funciona depois numa gestão à vista. Então, a ideia é para mostrar para vocês, assim, time, independente se você tem hoje um, um ERP ou se você tem um Excel, a gente tem solução. Tá? Na comunidade a gente apresenta sempre essas soluções, mas assim, é importante vocês saberem que para quem tem ERP, está dentro do ERP, na caso da Cisplan. E para quem não tem, e também quer fazer dashboard em BI, é onde eles vão mostrar depois, que também eles extraem do ERP, que para quem tem ERP, para fazer depois toda uma visualização ali atrás, dá para ver deles ali, mais ou menos, os dashboards que eles fazem muito legal.
tá? Então, isso é uma empresa novíssima no mercado, mas que já está voando e eles trazem realmente solução. Até porque é a especialidade dos meninos, é a parte de finanças. O Marco, acho que está desde os 14 anos trabalhando, não podia, né, Jimmy? Agora, confusão, né? Mas podia na época, já trabalhando em confecção. Então, eles vivem confecção há muitos anos, como a gente, tá? Vocês estão vendo a minha tela já de ferramentas da qualidade ou não? Marco, você faz a gentileza de parar de compartilhar a tua para voltar a minha? Você consegue? Ainda, time. Vocês estão vendo a minha ou a do Marco? Eu tô vendo a sua, Milena. Eu tô vendo a sua já também. Tá vendo a minha? Fechou então, gente. Então tá bom. Vamos lá. Depois, tá dando uns verdes, gente. Eu sei o que tá acontecendo, que parece uns riscos na tela, uma coisa de louco, né? Mas vamos que vamos. Se tiver algum. Icon. Marco, tem gente que tá vendo a minha? Aqui na sua. Marco, sai aqui de nós e entra de novo. Ah, fechou. Deu, pessoal? Fechou, então. Então vamos continuar. Bom, eu li, enquanto o Marco estava falando, eu tomei a liberdade de pegar aqui o computador do lado para ir lendo um pouquinho o chat também. Eu vi o pessoal perguntando desse material. Esse material, para quem fez o MBA, depois entre em contato, a gente coloca vocês em contato também com o pessoal do MBA, que como vocês conseguem baixar esse documento, está todo lá. Aliás, está muito maior lá, porque lá tem esse documento com 140 páginas, aqui vai ser bem reduzido. E além do material todo de 5S, que também é meu que está lá, e o dos meninos também contato, e outros consultores. Mas aqui a gente vai disponibilizar também, depois no final, um documento. Então, assim, se vocês cadastrarem também, a gente vai mandando. No meu Instagram tem alguns e-books que dá para baixar. A gente vai alimentando vocês. E nessa comunidade que a gente tem aqui, nesse nosso WhatsApp, eu também vou começar, a gente vai começar a liberar depois para movimentar ele, para a gente também trazer para vocês esse dia a dia, tirar dúvidas. Mas, e para quem participa do clube do Edu, eles também têm muita solução lá, sabe? Tem muita solução legal que eles entregam. A gente entrega coisas diferentes, mas ele tem uma estratégia comercial, ele é um cara fantástico, tem uma equipe fantástica por trás trabalhando no clube também com eles. Bom, vamos voltar aqui para a nossa entrega, né? Para que a gente abrir depois para as perguntinhas. Qualidade assegurada nas ferramentas da qualidade. O que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês de ferramentas da qualidade? Time, o seguinte: ferramenta da qualidade, ela é usada em todos os aspectos de tudo que vocês imaginam. As ferramentas da qualidade, elas servem para a gente garantir a parte humana, finanças, problemas de produção, melhoria de equipe de produto. Por quê? Porque elas vieram. Lembra que qualidade, de novo, ó, essa frase é importante. Qualidade não é um setor. Qualidade é um sistema. Qualidade é algo que você faz no seu dia a dia, né? Independente se você é analista, se você é auxiliar, independente. Qualidade, todos nós. Eu sou costureira, eu faço com qualidade, tomo uma decisão se eu vou fazer uma peça bem costurada ou não. Então, qualidade é a nossa entrega do dia a dia, é a minha entrega como mãe, é a minha entrega como filha, é a minha entrega como esposa, que às vezes a gente falha, né? É a nossa entrega com tudo. Então, assim, como profissional, é a nossa entrega, tá? Então, qualidade é a nossa entrega, é a nossa melhor entrega, tá? Então, a gente discute muito de algumas ferramentas. Ai, minha, a gente precisa usar tudo? Não, gente, não, 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 não. É claro que quanto mais no nível de empresa você tá, mais exigente é, né? Ai, tem que fazer FEMEA, tem que fazer não sei o quê, tem matriz Gucci, matriz de impacto e esforço, e aí começa a matriz disso. Mas se a gente começar a fazer o básico, já ajuda. Só que esse básico eu me preocupo muito. Por quê? Porque existem situações e consultores que falam assim, ó, quando você tem um problema, faz um FCA. O que é o tal do FCA? Fato, causa, ação. Fato, causa, ação. Acabou. Acabou? Claro que não. Porque vira um looping isso. Looping. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas soluções que eu costumo trabalhar, né? Eu tenho 45, gente, não esquece disso, tá? Que eu trabalho esses 25 anos e aprendi
que de fato, no fim das contas, dá certo, que não dá. Independente do setor, independente da área, independente do setor de civil, metalúrgica, automotiva, ou nosso setor com corte, costura, embalagem, tinturaria, acabamento, independente, tá? Bom, primeira coisa que eu gosto é fazer uma liçãozinha de casa de análise SWOT. E aí, a minha dica é: começa fazendo análise SWOT por você. Por você. Vou fazer um exemplo meu, tudo bem? Vamos pensar. O que é análise SWOT? É uma análise aonde eu olho, onde o que eu sou forte, o que é minha fraqueza, quais são as oportunidades que eu tenho que ter lá fora e que eu não sou tão boa, né? Que pode se tornar uma ameaça de alguém que é tão bom quanto eu, que se eu não me especializar naquilo, opa, eu fico para trás. Então, eu vou dar um exemplo na prática como ser humano, como a gente consegue levar isso para dentro das nossas confecções, para dentro das nossas indústrias, para dentro do nosso dia a dia, tá? Vamos lá. Então, Milena vai fazer a análise SWOT dela. Aí eu começo. Quais são as minhas fraquezas? Gente, sou péssima de programação. Não adianta. Não sei programar. É uma ameaça? Talvez, porque se tiver uma pessoa que entende muito de qualidade e ainda sabe programar a sorte dele. Mas será que eu vou gastar toda a energia? Vai vir uma matriz de impacto e esforço. Será que vale a energia toda para aprender a programar se eu não consigo nem fazer o básico do básico? Não sou. Que mais que é fraqueza minha? Gente, não sei desenhar nada. Sou engenheira, mas pensa uma matéria difícil para mim. Tirava só 10 em física quântica. Mas em contrapartida, no tal do desenho técnico, não importa se era na mão, se era no software, não sei fazer um dado. Até hoje eu me confundo. Como que faz um dado? Como que eu monto um dado? Não sei. Fraqueza. Posso melhorar? Posso. Pode ser uma ameaça? Pode, porque alguém pode ser muito bom ali de qualidade e ainda saber ser um baita desenhista. Não sei. No que eu sou boa? Gente, eu conheço de laboratório como poucas pessoas no mundo conhecem, porque eu trabalho há 25 anos com laboratório e eu comecei em automotiva, eu trabalhei já com o Exército Marinha Aeronáutica, eu conheço as normas brasileiras e internacionais e japonesas e tudo. Então, assim, é uma força que eu tenho, eu sou boa nesse negócio aí. O que mais que eu sei? Eu entendo de qualidade segurada. Eu que desenvolvi o manual da CIA inteiro, com 186 requisitos de qualidade assegurada. Eu que fiz o manual do laboratório, eu que desenvolvi a ficha técnica, nós que fizemos, eu que eu digo a Texapex, tá, gente? Eu com o time, né? A Aline tá aí junto, não sou sozinha, não, tá? Não se constrói um império sozinha. Mas o time, isso aí a gente é bom. Então, assim, eu sei padronizar. É algo que é minha especialidade. E o que me ameaça, né? O que se torna ameaça? Se torna ameaça aquilo que está fora do meu ambiente. Então, fraquezas e forças é aquilo que está dentro do nosso espaço, dentro da gente, dentro da nossa equipe, no que na nossa equipe é muito boa. E oportunidades e ameaças é o que está fora da gente. Então, assim, que oportunidade que eu tenho, gente? É uma fraqueza. Eu tô indo para a China de novo. Eu já fui 3 vezes, 2 vezes para a China. Tô indo para a China, fui convidada agora para a China de novo. Tudo pago por eles, mas você fala mandarim. Então, assim, é uma ameaça? Pode ser, pode ser. Porque se eu chegar lá, o cara não sabe falar inglês, eu também não sei, a gente vai fazer o quê? Graças a Deus, a gente vai fazer o quê? Usar esse negocinho aqui. E blá, 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 e blá, 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 porque eu sou esperta, né? Porque isso a gente é inteligente. Mas pode se tornar uma ameaça? Pode. Mas também pode ser uma oportunidade de eu me preparar e falar no mandarim. Não sei quantos anos eu vou demorar para aprender isso, mas ok, vamos que vamos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todos nós temos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quando eu dou mentoria, a gente tem uma formação de consultor. E aí as pessoas chegam para mim e falam assim para mim, Milena, mas eu vou ser consultora do quê? Aí eu pergunto, no que você é bom? Sou bom nisso, 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 nisso. Eu falei, então pá, no que os outros dizem que você é muito bom, que você é o cara, você é a mina, você resolve. Se alguém vem com esse tipo de problema, eu soluciono. Tava esse dia falando com uma advogada. A mulher já tá assim, ó, num nível altíssimo, mas ela quer ser mentora agora. Então tá bom. No que você é muito boa. Ela, Milena, os meus clientes, quando eles fazem assim, 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 eles não têm problema de isso aqui. Isso você economiza quanto para uma empresa? Tantos milhões. Pronto. Sobre isso. Então, se você é tão
bom nisso, por que não você ser o melhor consultor e faturar 1 milhão por ano, ou um mentor fazendo isso que você é tão bom? Então, isso é o teu grau de oportunidade, o seu reconhecimento, a sua autorreflexão. Isso é uma análise SWOT. Então, a análise SWOT é garantir que eu conheço o meu terreno. E conhecer o meu terreno é muito importante, porque a gente tem que olhar para dentro da gente e falar, cara, aqui a gente não tem ninguém que sabe fazer tal coisa. Ou que a nossa modelista é fraca, ou que a nossa modelista é muito fera. Entendem isso? É olhar para dentro da gente e olhar para fora e ver lá fora o que que os nossos concorrentes, o que que as pessoas lá de fora têm, que a gente também pode trazer como uma oportunidade. Eu falo que todas as nossas fraquezas e ameaças são oportunidades. Fraqueza e tua ameaça é tua oportunidade de virar sua força. Você pode escolher se você quer ou não. Depende do impacto e o esforço que você tem que fazer para conseguir aquilo, certo? Mas, então, a análise SWOT é a primeira coisa para a gente entender. Caramba, por que que a gente está tendo tanto problema disso? Será que isso é uma fraqueza nossa? Então, olha como é importante começar pela análise SWOT, tá? E por isso que lá com o Edu eu falei, Edu, primeiro a gente faz análise SWOT. A gente estava brincando naquele cenário, mas a gente tem que entender no que a gente é bom. A gente tem que saber onde a gente tem que melhorar. Para a gente fazer o quê? Começar a rodar o PDCA. Mi, que tal de cargas d'água agora? Lá vem você de novo com esse inglês. Gente, é assim, tá? Mas a gente traduz do nosso jeitinho. O que significa isso? O PDCA é a gente atacar o que é prioridade. E aí nós temos também, às vezes, esse tipo de falha, que a gente sabe atacando tudo. Porque a gente quer resolver mais coisa, né? Não sei o que acontece. Quer resolver várias coisas. Não, calma, calma. Você roda um PDCA, que é onde a gente vai planejar, agir, checar, desculpa, planejar, fazer, avaliar e rodar o PDCA de novo, se necessário. Gente, respeitando prioridades. E isso serve para a tua vida. Isso serve para a tua vida. Se eu decidir hoje, no meu dia de hoje eu tive 8 reuniões, eu não saí dessa cadeira, não saí dessa cadeira. O meu esposo me trouxe aqui, eu saí, tomei um banho, enquanto eu tomei uma ducha, ele me trouxe aqui umas mandioca, uma cacheira, sei lá, cada um chama de um jeito, e um suco que eu tô tomando aqui, meu suquinho ainda de maçã, e tô que tô. Você imagina se eu tivesse colocado ainda que eu vou fazer 3 línguas ainda? Não, vou fazer aula de italiano, vou fazer aula de mandarim. Faz sentido? Qual que é a minha prioridade? Entende? E isso que você vai rodar um PDCA. Na prática das empresas, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a entender como que a gente faz esse PDCA e que ferramentas a gente usa. Então, o que que a primeira ferramenta que a gente vai fazer antes? Gente, é muito comum eu estar nas empresas e as empresas já falar, ó, então vamos fazer assim, já vamos fazer um 5W2H. Quem, quando, como, por quê, aonde, lá e a gente já resolve. Não façam isso, porque talvez vocês estão indo na ação que não é a prioridade. Vamos falar disso na prática? Eu começo primeiro com a ferramenta de Pareto. O que que é a ferramenta de Pareto? Nós vamos trabalhar sem achismo. A palavra para mim aqui é sai fora de achismo. E nós, não sei o que acontece, mas o ser humano, a gente é um tal do que eu acho que o tempo todo. Não acho nada. Lembra que a gente é evidência, 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 evidência. Então, o que que a gente vai fazer? Trabalha Pareto. Eu já vou voltar para o fluxograma, tá? A gente trabalha Pareto. E o que que é o Pareto? Pareto é uma representação gráfica, onde eu trago uma regra de que 80% da minha solução, né, vai estar em 20% das causas. Isso, gente, serve para tudo, tá? Para tudo. Para tudo. O que que significa isso? Significa que, vamos pensar no nosso dia a dia. Eu tô com um monte de problema de defeito, de segunda qualidade. Esse monte que é quanto? Quantifica. Então vamos fazer o seguinte: eu tenho 100 peças de segunda qualidade. Aí a gente vai classificar essas 100 peças. Onde? Dessas 100 peças, eu tenho. Eu vou falar aqui, tenho 1.000 peças de problema de segunda qualidade. 300 que estão com problema de segunda qualidade estão com problema por causa de contaminação.
contaminação na cor off-white. 200 peças estão com problema de costura estourando. Estourou costura, foi um caos, tudo estourado. 250, mas 200 estão com problema de soltando o botão, caindo o botão. Muito bem. Esse tipo de segunda ou de devolução que a gente teve, falar de devolução, vamos falar de devolução, porque devolução dói mais, porque já chegou no cliente, o cliente já foi afetado. Não vamos tirar, não vamos nem falar que é segunda coisa, falar devolução do cliente, por contaminação, por costura estourando e por botão estourando, por botão caindo. Time, o que ele diz para mim? E aí, ele vai ter vários outros probleminhas. Nós tivemos lá 1.000 peças devolvidas. O que a gente tem lá? De sair atacando tudo. Ou de não consolidar os dados. A partir do momento que a gente consolida os dados, entende que quando a gente tomar uma decisão, essa decisão ela está embasada em número, e eu bato os meus 80%, e eu falo, olha, pessoal, aonde a gente vai trabalhar? Que causas que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar, Milena, isso daqui é o acúmulo do Pareto. Nós vamos trabalhar nas 3 primeiras causas, nas 4 primeiras causas. A gente não vai trabalhar nas 10 causas. E para isso, eu vou convidar alguns times. Problemas de contaminação, time da matéria-prima. Eu quero responsável pela matéria-prima, eu quero comprador, eu quero técnico têxtil. Tá. Trabalhar. Aí nós vamos trabalhar. O que nós vamos colocar ali com esse time? Vamos rodar o quê? A próxima ferramenta. O segundo time, costura estourando. Eu quero aqui o pessoal de desenvolvimento de produto para ver se a gente estabeleceu o melhor maquinário, ponto por centímetro, o pessoal da costura para ver se está respeitando a ficha técnica. Montamos outro time de melhoria contínua. Terceiro grupo, botão. Eu preciso do pessoal que está colocando botão, eu preciso verificar maquinário. É isso. Montamos 3 grupos. Por que falar que é o pessoal da qualidade, que tem que cuidar de tudo, vai dar resultado? Não vai. Não vai, porque são muitas áreas e pessoas envolvidas. Então, time, é aí que para cada grupo desse, eu vou fazer o que a gente chama de brainstorming. O que é esse tal de brainstorming, Milena? É o seguinte, junta todo mundo na sala, que a gente falou, que é importante para aquela resolução. Fala, não tem essa história de não existe, tá, gente? Vai falando, vai escrevendo, vai colocando post-it, o que tu quiser. Eu acho que está estourando porque está usando máquina errada. Não, está estourando porque a gente não estabeleceu o ponto por centímetro certo. Não, está estourando. E nisso, o que é importante? Por que os dados são tão importantes? Porque talvez, das 250 peças que eu tive de devolução por causa de costura estourando, 200 foi feito numa única facção. Precisa avisar as outras 50 facções? Por que eu não vou direto naquela facção? Por que eu não vou ver exatamente o que está acontecendo? Então, isso é muito importante. O brainstorming é ouvir os times envolvidos, verificar e afunilar os indicadores para que a gente consiga fazer realmente uma causa. Peraí, gente. Então, para que a gente realmente consiga entender a causa, tá? Bom, depois, o que é tão importante? Com base nesse brainstorming, a gente vai colocar na famosa Ishikawa. O que essa ferramenta Ishikawa é tão importante? A ferramenta Ishikawa, ela falou o seguinte, 6M, espinha de peixe, não importa. É o seguinte, se eu tenho costura estourando, o que pode ser? Sabe aqueles post-itzinho? Será que é o problema do material? Pensa. Pega esse brainstorming e vai montando esse Ishikawa. Quando você faz um brainstorming, se você tem um Ishikawa na cabeça, já ajuda um monte. Vou dar um exemplo na prática. O teu pneu não para de estourar. Toda vez que você está andando, você está estourando o pneu uma vez por semana. Aí começa. Por que o pneu está estourando tanto? Ele está careca? Já passou pelo prazo dele? Já verifiquei? Olhei a manutenção do meu pneu? Será que é porque eu estou indo para uma rota agora que está cheio de buraco e meu carro não está preparado para isso? Então, sabe quando a gente começa a pensar? É sobre isso. A gente começa a pensar, entende? É o meu carro que está com problema, é o material, que é o pneu que está com problema. Então, isso não serve só para o texto, isso serve para tudo. A ferramenta da qualidade de Ishikawa, você traz ela para a tua vida. Quando você menos espera, na tua vida, gerou um problema, você começa. Será que está faltando uma metodologia?
Será que está faltando um treinamento? Será que está faltando a gente fazer a manutenção, que ninguém nunca lembra da tal da manutenção, sempre pula a manutenção, porque manutenção, máquina parada é prejuízo? Então, a gente começa a trabalhar com base nos dados que a gente recebeu lá de Pareto, a gente vai afunilando o Pareto. Eu já sei que é costura estourando, agora eu vou fazer outro Pareto. De quais facções que mais impactaram? Olha que legal, tá? Então, isso ajuda muito. Vou dar um exemplo na prática que eu tive. Eu cheguei numa fábrica e ela tava com as meninas, ela tem, sabe, aquela parte de lavagem de peça, de limpeza de óleo e tal. E esse pessoal, eu cheguei uma vez, tinham duas meninas lavando, e eles estavam reclamando que precisava de uma terceira. Eu falei, gente, o que aconteceu? Menina, a gente tem mais de 1.000 peças para lavar. Estamos com muito problema de matéria-prima. Aí eu falei, não, para tudo, vamos fazer rapidinho o parede. Fomos afunilando. Gente, nós afunilamos de um jeito que a gente chegou na facção e na máquina. Então, em vez da gente sair fazendo aquele alarde de 1.000 peças lavando, que tá cheio de óleo, nós descobrimos que era uma catraca, na verdade era uma catraqueira. E quando a gente chamou, eram duas catraqueiras daquela oficina de costura. Quando a gente chamou, uma delas falou assim: a minha que tá vazando óleo. Eu já avisei você que tá com problema de manutenção. Ela tá vazando óleo. Acabou. No mês seguinte, tinham 3 pessoas lavando? Não. Então, por isso que é tão importante avaliar número. O número, ele traz pra gente, ele economiza muito tempo da gente, tá? Também uma outra ferramenta que eu gosto muito são 5 porquês, que é porque ela está estourando, que ajuda, ela é rápida, é uma ferramenta rápida. Você começa a responder, e assim, os 5 que a gente diz é só uma prédia, assim, sabe? Uma preditiva. Pode ser 10 porquês, 2 porquês, eu já acho a resposta, mas assim, pelo menos a gente fala dos 5 porquês, tem até livros, isso são ferramentas, tudo ferramenta japonesa, tá? Tudo ferramenta do sistema Toyota de produção do Lean. E aí sim, depois que eu vi tudo aquilo, descobri o motivo pelo qual está estourando, agora eu faço um 5W2H. O que que é isso? O que nós vamos fazer para resolver? Com quem que nós vamos falar? Como nós vamos fazer? Quanto está custando para a gente resolver isso? E aí a gente começa a fazer esse trabalho de quem, quando, como, por quê, o que aconteceu. Aí a gente vai fazer. Então, assim, você só faz o 5W2H depois que você entendeu o número, depois que você conversou com seu time, depois que você uniu pessoas. Lembra? Pessoas, 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 pessoas. De novo, eu vou bater sempre em pessoas. Se a Fê estiver aí, ela deve estar pensando nisso. Pessoas, isso aí, pessoa, né, Fê? Pessoas, pessoas, pessoas. Porque são pessoas que vão fazer a gente fazer o diferente. Ouvindo o time, tá? Bom, vou voltar um pouquinho para falar de fluxograma. Por que que eu vou falar de fluxograma como uma ferramenta muito importante para a gente? O fluxograma, ele traz para a gente uma posição de quem faz o quê, quem é responsável pelo quê. E o que que eu gosto do fluxograma? É nele que a gente começa a falar dos pontos críticos. Aqui eu preciso de um indicador, aqui eu preciso de um procedimento, aqui eu preciso de um ponto de checagem, porque se for para frente vai dar problema. Então, é onde a gente começa a ver, sabe? Poxa, eu tenho um problema aqui. E a gente começa a colocar depois os nomezinhos das pessoas. Quem estava no MBA é que não deu para ver, porque eles não mostraram no telão. Mas eu mostrei um enorme fabril que eu coloco até quem é a pessoa. Aqui é o infestadora, aqui é a costureira, aqui é o assistente, aqui é o analista. Porque isso vincula depois com os procedimentos que devem ser treinados lá, que é para eu analisar junto com o time de RH. Porque quando eu falo assim, tem que fazer cargos e funções, com base em quê? Ué, com base no que a pessoa faz, mas o que que você faz? Descreve aí pra mim. E aí, assim, é um monte de gente escrevendo papelzinho, passando pro RH. Bate, faz um fluxograma. Que lá no fluxo não passa nada. E fluxograma não é feito por consultor, time. O consultor pode até estar por trás fazendo fluxograma e direcionando vocês a fazer um fluxo melhor e mais rápido. Mas é o time envolvido que faz, não é da nossa cabeça, tá? A gente não sabe tudo. Com vocês, são vocês, é a tua equipe que vai ajudar a gente a fazer, tomar essa decisão. Então, fluxograma, ele é uma ferramenta, para mim, fantástica, que eu uso sempre, indico sempre, para que a gente consiga nivelar todas as informações na qualidade, tá? Bom, vamos fazendo perguntas, que tá quase acabando aqui para eu liberar vocês. Aqui
Só para quase finalizando, e fica aí até o final para a gente depois liberar os materiais, vocês levarem o material. A gente vai falar um pouquinho sobre KPIs e OKRs. É muito comum nas empresas, todo mundo fala de indicador. Ai, gente, nunca vi isso. Todo mundo quer indicador. Falou com o chefe, dono de empresa, quero indicador, 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 indicador. E aí, gente, eu não sei se me dá dó ou desespero. Porque eu chego numas empresas, que quando eu vejo indicador, eu falo, que dó, porque tá tudo errado. Antes de você ter certeza do seu processo, o indicador não tem validade. E os meninos que trabalham com finanças sabem do quanto número que eles devem pegar errado, porque as pessoas lançam o número errado. Não é que elas lançam o número errado, é porque não está embasamento correto. Então, eu vou dar um exemplo na prática. Um KPI, que é um indicador macro, ele vai medir rotina, performance, controle, sabendo se a gente está indo pelo caminho certo. O OKR é aquele diferencial, é aquele pequenininho daquele indicador que vai direcionando, que vai falando da área, onde a gente precisa acertar. Então, o KPI a gente brinca, brinco, tá? Eu mantenho o nosso negócio em pé e o OKR faz ele fazer o quê? Vai evoluindo. Mas vamos falar de KPI antes de se preocupar de OKR. Vou dar alguns, para mim, todas as áreas, todos os setores precisam ter esses indicadores. Todos. Quais são eles? Anote. Segurança do trabalho. Todos os setores têm que saber, têm que falar de segurança de trabalho. Todos. Todos os setores têm que saber. Não importa se você tem uma pessoa, duas pessoas, 5 pessoas ou 10 pessoas. Temos que falar de segurança de trabalho. Todos os setores têm que falar de assiduidade, rotatividade, turnover. Todo mundo tem que falar sobre o que a gente fala de o famoso um indicador de felicidade, um indicador de garantia de que as pessoas querem trabalhar com você, de motivação. Então, é um indicador humano. Qual o indicador humano? Que vai ser todo mundo, a fábrica inteira, a empresa inteira. Não importa se a gente tem 10 pessoas na equipe, se a gente tem bem 1.000, 5.000. Nós temos que nos preocupar com esse indicador. Porque isso custa, são indicadores que custam, isso custa vidas, isso custa bem-estar, isso custa retrabalho. Gente, não sei se vocês já viram esses números, mas o teu funcionário, às vezes, trabalha 30% da capacidade que ele teria de trabalhar. 30%. Eu estou falando de bem-estar. Então, a gente precisa falar sobre a parte humana. Outro indicador importantíssimo, qualidade, porque ele vem antes da produtividade e da eficiência. Porque é ele que vai garantir se o seu cliente está feliz, se o seu cliente está satisfeito, devolução, se ele vai ter compra recorrente. Então, assim, se você não tem compra recorrente, se você está com índice de devolução alto, se você está com índice de reprocesso alto, então, assim, eu estou falando de satisfação do meu cliente interno, fluxograma, eu, cliente fornecedor interno, ou eu estou falando do macro. Então, time, isso é muito importante, tá? A gente tem que falar sobre qualidade. O outro é produtividade. E aí eu vou falar assim, de eficiência. Nós temos que melhorar. Se a gente está batendo a 60%, por que não 70%, 80%, 90%, 100%, 110% do que a gente tinha planejado, né? E para isso eu preciso fazer o quê? Lembra? Linha de montagem, o máximo de informação possível para eu começar a colocar o negócio e, ó, fluir. E fluir com segurança, bem-estar, qualidade. Só que nada disso adianta se estiver fora do custo planejado. Então, a que custo que a gente fez tudo isso? Né? Fazendo hora extra, comprando uma matéria-prima que não estava esperando, tivemos que trocar o aviamento e colocar muito mais caro, porque quando chegou o aviamento a gente não conferiu na entrada, e aí quando a gente descobriu, ele estava descascando, e a gente teve que comprar o mais caro para não atrasar o pedido. Poxa vida! Então, sabe aquela margem que o pessoal de finanças fica lá, pelo amor de Deus, o que aconteceu nesse pedido que a gente estava esperando 10%, 3%, 15% e a gente achou no negativo? É o tal do indicador de que a gente fez tudo, mas a que custo? Tá? Esses são os indicadores. Se todas as áreas trabalharem com no mínimo com esses indicadores, tenho certeza do que eu estou falando para vocês que eu trabalhei numa multinacional. Todo mundo fala a mesma língua. Aí depois, é claro, cada área vai ter o seu mensurável ali no específico. Mas esses tem que ter todo mundo falar a mesma língua. Bom, usa só KPI, não. Tira uma foto aí, pessoal. Vai, tira uma foto e já me posta aí. Não muda. Quem usa só a KR não sustenta. Empresa madura tem que ter o quê? Os dois.
tá? Então a gente está falando de performance, a gente está falando de evolução, a gente está falando de onde eu estou e para onde eu quero ir. Então eu preciso saber onde eu estou e garantir onde estou. E vou fazer o quê? Para onde a gente vai? Que são os pequenos indicadores OKRs que a gente vai trabalhando performances. Bom, finalizar, eu tenho tudo isso, mas está onde? Ah, dentro do computador do dono. Não pode. E aí, que é muito legal, quando a gente fala da reunião, o Lean usa o 8/8, a cada 1 minuto para 1 hora, né? Que é a reunião de pé de quadro. Eu estive recentemente na fábrica da... Meu Deus, a Aline tá aí, ela vai lembrar. Como que chama aquela? Mercedes? Não, não é Mercedes. Mitsubishi? Santa Catarina? BMW. Fui na fábrica da BMW. Gente, igual nós. Tava lá eles com gestão à vista, quadro de gestão à vista, igualzinho. Procedimentos, instruções de trabalho, gestão à vista, plano de ação, 5W2H, isso aí que vocês estão vendo. Estava assim na BMW. Na operação, o time da operação para falar sobre isso. Porque não adianta a gente criar um monte de indicador se o operador não sabe por que que serve aquilo. E aí é muito comum eu entrar na empresa e perguntar, porque assim, eu não quero ouvir do cara que colocou o indicador, eu quero ouvir do operador. Perguntar para ele, me explica um pouquinho desses números, o que você tem que fazer, como que tá? Ah, não sei não, o pessoal da qualidade que coloca. Ah, não sei não, tem um estagiário que sempre passa aí colocando os papelzinhos. Gente, gestão à vista é pé de quadro. E pé de quadro foi o que eu falei lá para a Tiane. Não tem que ser feito só com a produção, porque tem que estar o pessoal comercial e produto envolvido. Porque muito problema está dando porque a gente não pensou isso antes. Então, pé de quadro não é só PCP e produção. Pé de quadro, a gente tem que trazer o time também da expedição, o time do produto, tem que ter alguém representando o produto no nosso reunião de pé de quadro. Ou reunião de 5 minutos, ou a reunião 8x8, cada um dá um nome para a reunião, tá, gente? Bom, temos também uma ferramenta super usada, que é a ferramenta de Kanban. O que que é Kanban? Cartão visual. Ponto. Em japonês, Kanban, cartão visual, que é o que a gente faz na nossa vida. Eu estava conversando com uma dona de empresa e eu falei para ela, né? Quanto que o seu pessoal está feliz e quer trabalhar na tua empresa? Travou para mim aqui. Travou? Se o pessoal está falando alguma coisa aqui. Travou? Para mim está no gestão à vista. Aí. Pessoal, só um minutinho que a Helena tá vendo sobre a questão da internet, tá? Ela tá voltando. Gente, voltei. Gente, eu voltei. Voltei, vida. Não, Mas por que para mim tá parecendo que eu voltei? Mercedes, então. Voltei. Oi. Desconecta, conecta. Voltei. Ai, Desconecta, vida. conecta. Não, não. Não isso. Não, não voltou. O negócio. O Mike é meu sócio, e a gente separa a empresa em dois formatos, tá? Voltei. Oi, Helena, tá voltando? Voltei. Voltou? Voltei. Uai, vocês estão me vendo? Tô te vendo, mas tá travando um pouco ainda, Mi. Sim, mas tá travando um pouco, cara. Então, Só tela. ai, Jesus. Uhum. Gente, isso não pode acontecer, não. Eu? Tô vendo sua tela já, tá, Milena? Voltou? Então tá bom. Voltou. Só tá agora perto. Vocês estão vendo, gente? Me dá um simzinho aí. É a chuva. Desculpa. É a chuva aqui. Caiu um do toró. Tá gravado isso também. É ao vivo. Vou voltar. Então, ferramenta de Kanban.
É, ferramenta de Kanban é importante para a gente saber aonde nós estamos. O que que a gente faz muito aqui na gestão à vista? Deixa eu ver aqui se eu tenho para vocês. A gente tem essa ferramenta e ela pode ser feita com papelzinho, mas para quem tem ERP, eu vou dar o exemplo do Cisplan, eles já fazem desde o protótipo, eles têm lá na equipe de desenvolvimento de produtos já consegue saber em que fase que está. Eles têm do comercial pedido que fase que está. Eles têm da produção que fase que está. E você consegue fazer do jeito que você quer, com foto, com imagem, com listagem. Então você pode fazer isso daqui na tua vida pessoal, o que eu quero, onde eu vou chegar, aonde eu estou, o que eu preciso fazer hoje. Sabe aquele caderninho de anotação que eu preciso fazer, o que que eu já fiz? É isso, é uma gestão à vista. Mas isso só funciona se na sua empresa você movimentar a fase quando você está no RP. Vocês não movimentam a fase? Vai dizer que está numa fase lá do corte. E na verdade já está onde? Na expedição. Então é muito importante que a gente, quem tem ERP, garantir que está tendo movimentação de fase, tá bom? Para a gente ver na produção. E o que é legal no Cisplan que eu conheço é que ele fica vermelho quando está atrasado, verde quando está na data certa, e alerta, que é o laranja, quando está dentro do prazo, ali quase estourando. Isso dá para a gente determinar quando a gente tem um ERP. Minha, eu não tenho ERP, não tem problema não. Faz papelzinho na parede. Coloca lá, ó, corta assim, ó, bonitinho, e fala onde que tem que tá, que facção que tá. Então, o motorista precisa saber. Ah, mas o corte tem que saber aonde está. Então, tem que saber a prioridade. Coloca para ele prioridade. Lá no papelzinho mesmo, lá naquele quadrinho. Para ele não ter que ficar te perguntando toda hora o que ele tem que fazer. Distribuição de costura, coloca lá para elas prioridades. Para não ter que ficar te perguntando toda hora o que tem que fazer. Então, time, para quem tem RP, é fácil quando o movimento faz. Tá aqui travando? Desculpa, chuva. Dá para entender. Mais ou menos. E finalizar aqui é o SWOT traz o terreno, PDCA, o método, Kanban organiza fluxo e gestão à vista, disciplina diária. Então, esse é o grande recado que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, só vou trazer uma rápida finalização para a diferença entre POP e instrução de trabalho. E aqui eu vou deixar para vocês uma ferramenta em um Word, a gente vai disponibilizar exatamente o passo a passo para fazer um POP, como tem que ser feito. Por que isso? Porque o procedimento operacional padrão, ele tem que seguir tudo desde o começo. Como eu tenho que fazer, o que eu preciso, que ferramenta de trabalho que eu preciso, onde eu pego, onde eu olho, como entrar ali. Se eu tiver um problema, todos os envolvidos. A instrução de trabalho, ela é do operador, é aquilo daquela máquina, aquilo que eu tenho que fazer ali. Ai, Milena, já me deu nó. Eu tenho que fazer, então, na minha fábrica, instrução de trabalho, procedimento? Não, gente, calma, calma, tá? Tudo de acordo com o grau de maturidade da sua empresa, tá tudo bem. Se você usar só um tipo de documento, só falar que tudo é procedimento. Tá tudo bem se fizer tudo como instrução de trabalho resumido, não tem problema. O problema é importante é garantir que o teu operador sabe o que fazer, como fazer, e se ele tiver problema, para quem pedir ajuda, e como ele analisa aquele resultado que ele vai ter no final. É isso. Simplesmente isso. Se você tem ISO, se você tem qualidade assegurada, aí a gente tem regras a cumprir. Se não, faz o básico bem feito, que a gente garante, tá? Padronização não é papel, é um manual de como sua empresa entrega qualidade sem depender de herói, tá? E para completar, falando de manual, a gente dá a dica de fazer manual de padrões. Então, na sua empresa, faça manual de padrões, né? A gente falou muito com o pessoal da Precision que usa Schmetz, e eles estão incríveis. A gente quer fazer em algum momento com ele uma meeting, para eles trazerem também para a gente, para cada material. Gente, não é tudo ponta bola 65. Cada material, cada máquina, cada aplicação tem a sua agulha. E isso te traz
muitas consequências se você não usar a agulha certa. Então, no manual de padrões é dizer qual acabamento que é padrão, como que você faz. A gente na Texapex tem empresa, nossa, que nosso manual de padrões que a gente desenvolve para marcas, por exemplo, quando é marca própria, sobretudo, meu Deus, 200 páginas de padrão. Isso melhora muito a comunicação, porque reduz a quantidade de informação que eu tenho que colocar na ficha técnica. Então, o manual de padrão, ele ajuda a garantir que aquilo para tua empresa é padrão. Então, esse pessoal que a gente está aqui, ó, entre em contato com eles, eles são muito bons, eles ajudam de verdade. Assim, eu não colocaria no meu material, é que nem os meninos que estão aqui comigo, não colocaria no meu material se eu não confiasse muito no trabalho deles e no resultado que eles entregam, tá? E para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês também, se vocês quiserem seguir a gente no nosso YouTube, eles têm a gente tem lá alguns materiais de como inspecionar, que também faz parte da qualidade assegurada, né? Como eu inspeciono, que eu controlo, com checklist de verificação, onde eu olho. Então, isso é muito importante. Lembra no fluxograma? Quais são os pontos que a gente tem que olhar, né? Seja com checklist, seja com uma metodologia de inspeção, a gente precisa garantir. Então, isso para a gente é muito importante. E no nosso YouTube, ele é novinho, ele é algo que a gente ainda não mexe muito, tá? A gente ajuda a gente lá. Mas a gente vai começar a movimentar e trazer mais informações para vocês também. Bom, para finalizar, eu vou dizer para vocês, ó, sabe aquele checklist que a gente mapeou lá no fluxograma? O que eu preciso ver em cada área? Pessoal, todas as áreas precisamos garantir controle. Todas as áreas precisam checar alguma coisa. Modelagem precisa ver se teve pique, tem que garantir margem de costura, tem que verificar se tem todas as partes, tem que ver se ela informou qual que é a direção do tecido, todas as áreas. Desenvolvimento de produto tem que falar, pilotagem tem que ter, corte tem que ter, distribuição tem que ter, pessoal de tinturaria, recebimento, preparação, tingimento, acabamento, rama, todas as áreas a gente precisa ter um checklist, tá? Não é só. E o checklist, a gente precisa conferir em tudo. É matéria-prima, eu preciso ter um aspecto visual. O que que eu preciso ver? O que que tem que olhar nos aviamentos quando eles chegam? A gente tem que garantir na costura o que que precisa ser visto na costura. A gente tem que ver aspectos legais de etiqueta. Eu preciso ver nos aspectos de etiqueta. A gente tem que ver os aspectos dimensionais, o que eu preciso medir e como medir, que está lá na nossa ficha técnica, sabe? Então a gente tem que garantir que todas as áreas têm ponto de verificação. A gente tem que ver os aspectos logísticos, tags, cabides, embalagens, caixa, todos têm ponto de verificação. Se eu tenho um RP, fica fácil. Eu coloco no meu RP, faço um ponto de inspeção, tá tudo bem. E se eu não tenho? Faz no Excel, faz num papelzinho, faz num bloquinho de notas, mas não deixe de garantir a checagem. Porque se você não olha a checagem na hora que entra no seu processo, se está certo, você assume risco. Assumir risco, saída é minha responsabilidade. Gente, entrou no seu setor uma coisa com problema, passa a ser sua responsabilidade problema. É simples assim. Então, a gente precisa se preocupar. E dentro de tudo isso, a gente usa sempre o quê? Foi muito material. Falei que tinha muito material, hein? Não dava para fazer mesmo todo no MBA. A parte de inspeção de qualidade, que são as amostragens. Normalmente no texto a gente usa o nível 1 e o nível 2, tá? E aí a gente aceita. Se eu aceito 1%, 1,5% e 2,5%. Esse material aqui é muito importante se quiser dar um print nessas duas telas, tanto essa tela quanto essa tela para você decidir o que você quer fazer. Vou voltar. No plano de amostragem, você pode usar, são os mais usados, tá? É o nível que a gente chama de inspeção normal, nível 1, e a gente tem o nível 2 de amostragem, que aí a gente pode escolher 1%, 1,5% e 2,5%. Na sua grande maioria, utiliza-se o 2, nível 2, 2,5%, que é o que eu aceito e o que eu rejeito. Mas com base em que eu aceito e eu rejeito? No manual de defeitos. E aí eu vou dar o exemplo do defeito da agulha. Se eu não usei a agulha certa, eu usei a agulha inapropriada, eu posso ter problema de danos ao meu produto. Pode furar, estoura a fibra. O que mais que eu posso ter problema? Franzimento de costura. O que mais que eu posso ter problema? Furo. Então, tudo que eu padronizei lá atrás, se eu não respeito, virou o quê? Defeito. Então, para eu fazer um book de defeito, preciso garantir o que antes que eu padronizei. Não sei se ficou claro para vocês. É muita informação, né? Eu sei. Por isso que na comunidade a gente faz 50 encontros.
porque é muita informação. Bom, antes de finalizar, eu queria que os meninos entrassem aqui com a gente e mostrassem um pouquinho agora do BI. Vocês conseguem disponibilizar a parte de vocês de dashboard, só para mostrar como é importante fazer toda essa gestão que a gente está falando de números, de qualidade. Isso aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, vocês podem mostrar um ao vivo rapidinho aqui para gente? Sim, claro, tá aberto aqui. Consegue, Eu vou Murilo? compartilhar minha tela, tá? Fala pessoal, eu sou o Murilo da Smash Up e agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho de como funciona o nosso ecossistema de relatórios, né, para vocês poderem ter uma gestão visual facilitada na empresa de vocês, tá? Nós temos a integração com todos os sistemas, então independente se você tem um RP, um CRM, até mesmo quem não tem sistema, a gente consegue fazer esse desenvolvimento através de planilhas automatizadas, tá? Então a gente pega todos esses dados e cria uma gestão visual personalizada para sua empresa, de acordo com as suas necessidades, tá bom? Por que que isso é importante? Hoje em dia tem vários sistemas que, por exemplo, o mesmo sistema de confecção serve para empresas de uniforme, de atacado, de varejo, de modinha. Então, as mesmas empresas têm o mesmo relatório, mesmo tendo suas particularidades. E é nisso que a SmashLab entra. A SmashLab entra para começar a ajudar a empresa a ter uma gestão visual mais clara. A gente acessa o seu banco de dados e monta os relatórios para você de uma forma mais fácil, tá? Mais fácil de você verificar e você conseguir ver esses dados de maneira mais rápida também, tá certo? Então aqui a gente cria uma central de relatórios, tá? Onde, como eu falei, pode ser inúmeros sistemas que a gente tem aqui, desde a parte comercial, marketing, financeiro. Quando eu clico no marketing, por exemplo, eu vou ver só o relatório de marketing. Também consigo separar entre os níveis de hierarquia da sua empresa. Então, a diretoria vê tudo, o chefe da produção vê só o relatório de produção, etc, tá? Aqui no exemplo de marketing foi só um exemplo, tá? Mas é o produto, a eficiência de venda dele, quanto tem estoque, quanto eu vendi, por tamanho e por cores também, tá? Aqui eu consigo ter uma visão bem legal da eficiência que foi em cada filial minha, que também pode ser um marketplace, reforçando que isso aqui é só um portfólio, tá? Então, Murilo, quer dizer que todos os meus relatórios vão ser iguais a esse? Não. O relatório vai ser montado de acordo com a sua necessidade, entendeu? Então, esse aqui é só um portfólio de apresentação, tá? Aqui a gente tem a distribuição dos nossos clientes, tá? Então, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Enquanto isso, eu vou abrir no outro financeiro aqui, que a gente vai poder acompanhar tudo de maneira bem mais rápida. Não precisa ficar exportando planilha, não precisa fazer nada disso, tá bom? Tá carregando aqui. Isso. Então, a gente consegue separar o financeiro aqui e montar um DRE, né? Tem toda a parte de receita aqui, que vem do comercial, as despesas separadas para administrativo, operacional, pessoal, lucro bruto e a sua margem. Então, você consegue ter um acompanhamento mais fácil. Quanto que eu estou ganhando, quanto está me dando de retorno. Aqui eu consigo ver as contas a pagar minha, quanto eu estou gastando em cada plano de contas, matéria-prima, folha de pagamento, etc. Uma tabela para acompanhar aqui, para eu ver também os meus lançamentos futuros, para eu ter um controle de fluxo de caixa também, para eu poder fazer alguns investimentos melhores. Talvez eu possa investir em um estoque novo, em um novo canal de venda, etc. Então eu preciso saber quanto eu já tenho para pagar nos próximos meses. E aqui eu consigo ter essa visão bem clara, tá? Também tenho aqui boletos a receber, por exemplo, você consegue ver todos os seus clientes, quais estão recebendo, pagam em dia, quais pagam atrasados, o que ainda está inadimplente, consigo ver todos os clientes e também um histórico, por exemplo, vou pegar um cliente específico aqui, colocar esse cliente 102 aqui. Isso, eu consigo ver quanto que ele me pagou cada mês, e só um mês ele pagou no prazo, nos outros ele pagou tudo atrasado, tá vendo? E tem uma inadimplência aqui. E também tem a parte do DRE setorial. Então aqui eu consigo ver tudo o DRE de acordo, separado pelos meus setores, tá? Então o corte, a costura, o acabamento, a embalagem, que é como se cada gerente seu se tornasse realmente um dono de uma empresa. E o seu setor por si só tem que dar um resultado positivo, né? Ele tem que entregar resultados e retorno. Com isso a empresa como um todo começa a crescer, tá certo? Deixa eu voltar aqui no relatório do mapa. Isso. Aqui eu tenho um mapa, tá vendo? Do Brasil. Espalhado aqui, cada bolinha é uma venda e um cliente meu. Então quando eu passo o mouse em cima, eu consigo ver o nome dele, onde ele comprou, o valor, a data da última compra, tá? Isso é muito importante para ver como está a distribuição dos meus produtos, onde eu vendo mais, onde eu vendo menos, principalmente também pelo grupo de produtos. Então, se eu tenho um produto mais quente, um produto mais frio, onde está saindo mais cada produto aí, como muita gente trabalha com varejo hoje em dia, né? Então, precisa ter esse detalhamento de como tá as vendas, tá? De cada produto meu. Aqui, voltando no menu, também tem a parte da produção. Então, tenho aqui todo o acompanhamento do que já está sendo feito em tempo real, tá? Como se fosse um Kanban, só que de maneira automática. Então, tudo que está aqui no meu corte, na minha costura, no meu acabamento aqui, tá? Dias da entrega, então, quantos dias está para entregar? Então, por exemplo, esse conjunto Lia tem 4 dias para entregar ele. Esse aqui, conjunto Nádia, já está atrasado 3 dias. Consigo ver a data de início e a quantidade que está sendo produzida, tá? De cada peça. Isso em tempo real. E também consigo acompanhar o controle das minhas facções, tá? Consigo ver
cada responsável aqui, que seria uma facção, está me entregando os produtos adiantados, atrasados, no prazo, e consigo ter um melhor planejamento para a minha produção também, onde eu posso mandar uma peça que me entrega no prazo, onde eu posso mandar uma peça que tem mais urgência, que eu sei que aquela facção vai me entregar no prazo, onde eu preciso mandar com um pouco mais de tempo, porque algumas facções acabam demorando um pouco mais, então eu tenho esse controle melhor, tá? Em resumo, é isso. Em resumo, a gente tem todo esse controle e faz esse ecossistema de dados para vocês, entendeu? A gente monta essa gestão visual e vocês vão acompanhando, tá certo? E aí, aqui também pode ter vários outros relatórios, tá? Pode entrar parte de compras também, que eu não entrei aqui. Posso entrar na parte comercial para ver as vendas de cliente a cliente. É tudo questão do que vocês precisam mesmo. Eu estou aqui vendo como a gente já vai colocar o material, porque a gente já está quase finalizando, para a gente já colocar o material para vocês terem, que eu estou aqui falando, meu Deus, a gente precisa colocar esse material, para vocês terem tanto dos meninos quanto nós que a gente disponibilizou. Para quem é do MBA, está gravado, a gente vai disponibilizar para o clube, desculpa, para o clube não, para Costurando, para o Edu, e a equipe do Edu vai disponibilizar para vocês, que é aquele app que vocês baixaram. Então, para quem não é do clube, a gente vai ver aqui como a gente vai fazer. Se vocês, eu vou mostrar aqui para vocês um link, vocês se cadastram, que a gente manda o material depois desse cadastro, para que eu acho que é justo quem ficou até o final receber isso, tá? Bom, para finalizar, pessoal, é sobre isso. É sobre uma tríade para a gente manter a colaboração viva. Na Texapex, a gente cuida sempre de pessoas, a gente cuida de comunicar, de construir. E para a gente isso é tudo muito importante. A gente trabalha pessoas, processo e infraestrutura para garantir o lucro, para reduzir desperdício. Deixo aqui para vocês todos os nossos contatos e vou parar aqui a gravação. A gente vai continuar aqui só mais um minuto, mas eu agradeço imensamente a todos vocês que fizeram. Nós vamos abrir agora os áudios para tirar as dúvidas. Deixa eu só finalizar a gravação para disponibilizar para Costurando, mas foi um prazer muito grande trabalhar com o time da Costurando, encontrar os consultores, encontrar vocês, alguns que eu consegui tete a tete. Quem eu não tive ainda, eu espero ter um dia. Muito obrigada por ter ficado com a gente até esse horário. A gente sabe que é muito conteúdo, mas é melhor passar do que não passar, né? Eu prefiro. Estou aqui para tirar dúvida até a hora que precisar. Os meninos estão aqui comigo também. E agradeço a cada um de vocês.